Oi pessoal, tudo bom? Sou o Michael Rodrigues, sou da empresa JMG Rodrigues Construções e vou apresentar aqui um pouco sobre a história do drywall e alguns trabalhos executados pela empresa JMG Rodrigues Construções. Mas antes de começar a nossa apresentação, quero falar um pouco sobre a minha vida profissional dentro da construção civil, nos ramos no qual atuei. Eu atuei com muito tempo como ajudante de pintura, trabalhei como ajudante de eletricista. Como ajudante de pintura, eu trabalhava com meu pai, né? Meu pai ele pegava muito serviço de pintura, então eu ajudava ele a aprender a profissão naquela época. Não dei continuidade, mas agradeço muito. Tenho muitos amigos que trabalharam comigo hoje, são pintores excelentes, profissionais bem capacitados, que em alguns momentos, algumas trajetórias da vida acabam trabalhando com a gente. Então, como eu falei, fui ajudante de pintura, me tornei técnico em edificações, trabalhei em grandes empresas aqui na cidade de Manaus, Amazonas, e que me deu essa vasta e me ajudou nessa experiência dentro da construção civil, né? E logo em seguida me graduei em engenharia civil. Hoje sou engenheiro civil. Então, como eu falei, quero mostrar para vocês o trabalho do gesso acartonado ou drywall, que é o famoso obra seca ou parede seca, né? E vamos falar agora em primeiro lugar como é que surgiu a ideia do drywall, né? Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem o meu vídeo, desde já agradeço bastante. Então, como falei, o drywall ele surgiu através de dois grandes incêndios nas cidades norte-americanas, que foi na cidade de Chicago e na cidade de Nova York. Vou deixar bem detalhado, deixei bastante detalhado aqui o acontecimento na cidade de Chicago, onde deixaram 300 pessoas mortas e em torno de 100 mil pessoas desabrigadas. Nessa época, reza a história, acabei pesquisando por que surgiu esse incêndio. A história conta que foi uma mulher foi comprar alguma coisa no mercado e quando voltou em casa, acidentalmente ela bateu com o braço numa lamparina onde continha querosene. Quando esse querosene caiu, ele propagou a chama. E dentro dos Estados Unidos, eles fazem muitas coisas pré-moldadas. E uma forma que eles tinham bastante era a construção em madeira, né? Então, o fogo com madeira logo propagou aquela grande chama e foi passando de uma casa para outra e aconteceu um grande incêndio, né? E, mediante a essas informações, as pessoas dentro da construção civil ficaram pensando: o que a gente vai fazer para combater, de repente, esse tipo de sinistro, né? Porque esse foi um sinistro. Aconteceu nas cidades norte-americanas. Então eles ficaram pensando: poxa, vamos elaborar, que tal o gesso? O gesso eu acho que ele não propaga a chama, realmente não propaga, né? E a gente vai ver no próximo slide a história do gesso acartonado ou drywall na construção civil. Então surgiu o drywall, que significa, como eu falei, parede seca, né? Ou obra seca, popularmente falado. Então, com toda a grande ideia, tem que vir logo as grandes divulgações. Então, o gesso drywall ele surgiu no ano de 1888 no Reino Unido, né? Por Rochester Kent, né? Mas foram patenteados pelos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos eles viram aquela ideia, disseram assim: opa, vamos levar para o nosso país, vamos vender lá e lá vai ser uma tendência, lá vai ser sucesso. E realmente foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Então o empresário americano Augustin Sackett registrou as placas no ano de 1895. Aqui na imagem a gente pode ver aqui o pessoal fazendo a montagem do drywall, né? E já fazendo o emmassamento já para receber a pintura, né? Então, o que aconteceu? Então eles popularizaram esse tipo de construção dentro dos Estados Unidos. Agora aqui para o Brasil, para a gente, já veio surgir o drywall já no ano de 1970, pelo médico Roberto de Campo Guimarães, que deu origem ao emprego no sistema de drywall. Só que ele começou a fabricar em paredes internas, né? E ele fez toda essa divulgação também aqui no Brasil, que logo também acabou ganhando proporção nacional. Aqui a gente pode observar a matéria-prima, o gesso, né? A gipsita. Então é extraído da natureza esse material todo, onde vem levado às fábricas, né? Então, como é feito o gesso? O gesso é extraído por meio de calcificação, em decomposição bem quente da gipsita, que faz a sua aprimoração para o gesso. Nessa reação, a fórmula de sulfato de cálcio hidratado perde uma ou duas moléculas ou uma molécula e meia.
assim que se transforma o gesso, onde a sua fórmula é sulfato de cálcio semi-hidratado. Então, quando o gesso passa por essa transformação, aí cai na fábrica do drywall lá para fazer as placas em gesso acartonado ou drywall, ele passa pela laminação, né, onde faz toda a mistura dos aditivos, passa as lâminas no cartão e lá é cortado na fábrica, como a gente vai mostrar no próximo slide. Aqui a gente já consegue ver já o processo. Então a gente vê o acartonado ali do lado, né, ele vem como esse grande rolo aí, ele vai passando na fábrica, vai se esticando, vai se enchendo de gesso e vai cortando no tamanho que a placa. A placa, geralmente você compra a placa no tamanho de 1,20 por 2 metros por 1,20 por 2,20. Aí ela é manuseada já para a sua venda, para a sua importação ou exportação, até chegar na sua residência, escritório ou fábrica. Aqui a gente consegue enxergar 3 tipos de placas do gesso acartonado. Então, eu vou falar logo a norma de desempenho, que é a norma 15575. Essa norma, na verdade, ela é baseada em 4 normas. Eu pus essa, que é aquela norma que faz a nossa montagem da placa, toda essa transformação no ambiente de uma casa, uma residência, aliás, da residência ou do escritório, ou não a fábrica. E é essa norma que opera dentro das placas. Então vamos lá. A primeira placa que eu vou falar é a ST, que é a que mais as pessoas usam. Então a ST é uma placa de áreas secas, como tipo assim, onde não tem problema de ter um problema úmido lá, né? Você não tem um local molhado, de repente não é um banheiro, é uma sala, é um quarto, é um escritório que não tem ação úmida nele, né? Então ele também, como falou, o gesso acartonado ele não propaga chama, então por isso faz também que ele tem essa grande proporção dentro do mercado. E a maior proporção do gesso acartonado porque ele é de forma muito rápida. Você monta uma parede de uma forma muito rápida. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Digamos, tem uma parede de 5 por 3 metros. Você vai construir em alvenaria. Você leva em torno de 2, 3 dias para fazer uma parede dessa. Já no gesso acartonado você consegue elaborar uma parede dessa em um dia, né? Você já deixa pronta a parede, já deixa a parede fechadinha já em um dia. Essa é a aceleração, é a diferença do gesso acartonado para a alvenaria. E a segunda placa que eu vou falar é a placa RU, né? Que ela é mais aplicada dentro dos banheiros, porque ela tem uma resistência maior à umidade. Mas, Michel, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa minha placa, ela pode receber revestimento cerâmico? Pode, sem problema nenhum. Ela pode receber revestimento cerâmico. Você pode fazer a regularização com argamassa, você espera outro dia e você coloca a sua cerâmica. Entendeu? Então você consegue ambientar também dentro da placa do gesso acartonado. Aí vou falar sobre a terceira placa, que é a placa mais rosinha, que é a RF, né? No caso, ela tem uma maior resistência ao fogo. Digamos, está lá na tua fábrica, tem um ambiente que é muito quente, que de repente seja possível alguma coisa mais inflamável. É orientado que se use esse tipo de placa, a RF, né? E são esses 3 tipos de placa que se usa para a montagem do gesso acartonado. Aqui, vou passar para vocês aqui um trabalho feito pela empresa JMG Rodrigues. Aqui foi um escritório, né? E aqui vocês podem ver as paredes todas enmassadas. Essa massa que tá na imagem aí, ela tem a fitinha dela, que no encontro das placas, você coloca uma fita de poliéster ou uma fita de papel. Você faz a aplicação com a massa gesso, né? E logo em seguida você aplica um selador e a aplicação da massa PVA. Aí você já deixa a parede da forma no ponto de entrega para o seu cliente. Algumas imagens mais para frente, o cliente no caso contratou a gente só para fazer o gesso acartonado. E aqui vocês podem ver, aqui nessa foto aqui ao lado, que está pronta aqui a obra, tudo foi gesso acartonado, né? Então você vê que fica bem ambientado, né? Fica bem agradável o ambiente. Aqui foi uma drogaria que a gente fez o forro do gesso acartonado, que eram 250 metros quadrados de gesso acartonado, né? Então aqui foi na placa ST, né?
Aqui foi uma ampliação de uma faculdade, de um laboratório de mecânica, uma faculdade aqui em Manaus, Amazonas. Aqui a gente pode ver aqui a estrutura do gesso acartonado. No caso, eu vou passar o mousezinho aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é chamado de montante. Ele faz a estrutura e ele é fixado nos guias que ficam aqui em cima, onde ele é encaixado. Então, essa forma aqui que é executada a estrutura do gesso acartonado. Para a gente ter um alinhamento dessa parede aqui, a gente usa o nível a laser, que a gente vai ver no slide mais à frente. Mas é um processo bem rápido. Nesse caso aqui, como é uma divisão de 2 salas, nesse ambiente aí foi usado lã de vidro, né, que ajuda no acústico da sala. Como é sala, eles acabam usando a lã de vidro para ajudar no acústico da sala quando ambas salas estiverem tendo aula. Aqui a gente está vendo já um forro mineral. Vou fazer uma outra apresentação sobre o forro mineral, que foi uma empresa do distrito, né? Essas 2 primeiras imagens aqui a gente vê. A gente tirou aqui um forro de PVC e colocou o forro mineral. Esse forro mineral também não propaga chão. Ele também é um forro removível de fácil manutenção. De repente você quer trocar uma lâmpada, de repente você quer ver o que está acontecendo no telhado, você faz a remoção do forro lá e depois põe no lugar de novo. Essa terceira foto aqui, onde o pessoal está lixando aqui o forro, aqui foi também um forro em gesso acartonado. A gente entregou aqui numa residência aqui na cidade de Manaus. Então, aqui são as ferramentas para a produção da montagem do drywall. Aqui, como a gente já viu, são os montantes, né, que fazem a estrutura da parede acartonado. Essa tesoura que faz o corte no montante, que deixa, de repente, tem uma parede de 3 metros, eu preciso cortar 50 centímetros. Esse montante, esse guia. Eu vou lá com a tesoura e corto. Esse serrote aqui, ele faz o corte do gesso acartonado. Também pode ser feito com estilete também. Marca lá o tamanho que você quer, corta. É de muito fácil acesso. É muito bom trabalhar com gesso acartonado. É rápido. Você tem uma economia. Você tem agiliza a tua obra. E aqui a gente pode falar, eu comentei naquela hora sobre a parede estruturada lá, que é no caso o nível a laser, né? Esse nível a laser aqui você põe ele no chão, ele te dá o nivelamento da parede, ou você coloca no forro e dá o nivelamento do forro. Aí essa parafusadeira aqui a gente coloca lá os parafusos para fixação nos montantes, nos guias lá, né? Para deixar a parede totalmente bem fixa lá. Michel, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas como é que eu faço para me colocar uma pia num banheiro no drywall? Bem, isso é simples. Você faz um reforço por trás da placa de gesso, né? Você faz um reforço, você coloca lá a sua pia e ela não cai, ela fica bem segura. Corrimão, a mesma coisa. Você quer colocar um vidro, a mesma coisa. Tem que ter o reforço, tá bom? E aqui essa serra-copo, que a pessoa faz o corte aqui para colocar as caixinhas elétricas, né? E aqui, gente, já estou finalizando a minha apresentação. Como falei, é uma apresentação simples, é uma apresentação com muito amor e carinho. É meu primeiro vídeo voltado para a construção civil. Esse é meu slide, esse aqui é meu folder com a minha apresentação do meu trabalho. Aqui é meu e-mail, de repente você quiser, Michel, eu queria um orçamento, como é que eu faço? Manda no meu e-mail o que você quer fazer, se você quer elaborar um projeto. Vou lá no local, faço o levantamento, monto o projeto junto com você, vejo o que você quer fazer, te dou o orçamento. Não tem como fugir. Quando você monta o gesso acartonado é muito rápido, é muito simples e você não tem aquela, como posso dizer, aquela incomodação. Poxa, tem cimento para todo lado, tem poeira para todo lado. Não, o gesso acartonado ele é muito, posso dizer assim, higiênico, né? Então ele é de uma forma executada de uma forma bem rápida. Bem, em primeiro lugar, quero aqui agradecer a quem está assistindo esse vídeo. Espero que vocês me ajudem na divulgação. E em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por ele me proporcionar esse momento. E desde já, gente, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por quem está assistindo o meu vídeo. Como falei, é um vídeo simples, mas é um vídeo feito com muito amor e carinho. Desde já, um beijo, um abraço
e que Papai do Céu abençoe a sua casa. Amém.